Observa que a superfície ela está toda agretada, quebrada, e esse agretamento todo tem relação com a evaporação da água. Agora vamos dar uma olhadinha aqui, ó, do lado de cá, que tem outra pegada aqui. E aqui, olha, essa daqui está um pouco melhor, um dedo, o dedo do meio. Aqui a gente observa bem 3 dedos, tem um dedo para cá, um pé de galinha gigante. Então aqui, olha, tem uma pegada que está aqui, a outra pegada está aqui, ó. Não, tem um dedo aqui que deformou o substrato, aqui está o outro dedo e aqui está o terceiro dedo. Aqui tem um pé direito, aqui tem um pé esquerdo, outro pé direito e aqui tem outra deformação do substrato. Se a gente continuasse escavando aqui por baixo, retirando essa camada, nós iríamos ver que essa pista continua nessa direção. No nordeste do Brasil, se encontra um paraíso paleontológico. Uma grande região que se estende por parte dos estados do Ceará, Paraíba e Pernambuco e que concentra uma enorme quantidade de fósseis. Aqui o Dr. Ismar Carvalho, juntamente com um grupo de pesquisadores, percorrem o chamado Vale dos Dinossauros. Sob um calor intenso, os pesquisadores escavam com muito cuidado, procurando a maior quantidade de indícios possíveis para identificar as características de um dinossauro carnívoro que habitou esta região há milhões de anos atrás, e desse modo, definir também como era o seu habitat. Em Sousa existe o que se chama o Vale dos Dinossauros, e é um vale realmente que corresponde a um antigo vale do Cretácico inferior, uns 140 milhões de anos mais ou menos, na região que se abaixava e onde iam depositando. Bem debaixo do corpo, ou seja, eles não têm um andar com pernas muito afastadas. Ou seja, a carga que esse animal exercia no substrato o seu caminho até o geossítio de Missão Velha, onde encontraram um ambiente... Essa superfície, na qual a gente tem o sedimento argiloso, e ele está todo... Nós estamos aqui na Cachoeira de Missão Velha, onde se encontram as rochas sedimentares mais antigas do Araripe. Essas rochas foram depositadas em antigos rios, num ambiente de rios temporários, efêmeros, numa condição de quebrados que viveram nas barras arenosas desses rios e que deixaram o seu... Flora da época em que os dinossauros lá habitavam. Estamos nos depósitos do Jurássico Superior da Bacia do Araripe. Esses depósitos têm em torno de... As pedras deixam pegadas que nos dizem como foi esse passado tão longínquo. Nos dirigimos às pedreiras de Nova Olinda, no estado do Ceará. Exploram as lajes como materiais de construção. Em que dominava a evaporação da água. E assim havia a possibilidade de precipitação do calcário, formando inúmeras camadas. Um calcário como esse aqui, o qual ele é facilmente desplacado, e cada nível desse nos conta uma história.
estava vivo há tantos milhões de anos atrás e aqui você consegue ver tantas... Pesquisadores entusiasmados. Trabalho duro, né, demorado, mas quando aparece uma coisa a gente fica muito satisfeito.